Oi, pessoal. Eu estava lendo essas semanas esse livro, estava relendo esse livro, O Marxismo Ocidental, do José Guilherme Melchior. Essa aqui é uma edição nova da editora E. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco aqui para vocês sobre o que eu acho que é o principal equívoco que as pessoas cometem quando vão buscar teoria, né, ou quando vão tentar trabalhar com a teoria e a filosofia, enfim, que em certa medida no direito podem ser tratadas como sinônimos. Enfim, esse livro me fez pensar nisso porque, enfim, tem uma crítica, tem uma resenha desse livro feita pelo recém-falecido professor José Eduardo Janotti, em que ele classifica esse livro junto com um outro livro do Sérgio Paulo Rouanet, né, que se chama, se não me engano, As Razões do Iluminismo, como livros não acadêmicos, né, livros de, quer dizer, polemistas, né, uma classificação que, enfim, emputeceu o Zé Guilherme Melchior, que ficou muito irritado e escreveu uma resposta que saiu, inclusive na revista, né, da Novos Estudos Sebrap, né, que se chama Marxismo Ex Cátedra, né, em que então ele critica o Zé Arthur Janotti por ter dito isso e ter diminuído o livro, né, dizendo que não era acadêmico. Mas o fato é que, na minha opinião, o professor Janotti tinha razão, né? Sem desmerecer esse livro, que eu recomendo a leitura e acho bastante interessante, né? Mas acho que essa polêmica ajuda a pensar, né, essa questão que eu estou propondo. Quer dizer, qual é o equívoco que as pessoas cometem ao procurar teoria ou a tentar trabalhar, né, em termos teóricos e também especificamente quando isso acontece no direito, né? O próprio José Guilherme Melchior, em determinado momento aqui, quando ele está escrevendo, se não me engano, sobre o Hegel ou sobre o Marx, ele diz, olha, a partir de agora, ele está no final do capítulo, eu vou tentar o impossível. Eu vou tentar fazer um grande balanço da contribuição do Hegel para o pensamento ocidental, né? Qual que é o problema aqui, né? Qual que é o problema em fazer isso, né? Em tentar fazer isso ou em se propor a fazer isso? Num livro de polêmica, num livro que pretenda, digamos, levantar questões e fazer a gente pensar, e esse livro é muito divertido para isso, quer dizer, eu não sou especialista em todos os autores que estão aqui, mas tenho uma vivência, né, de leitura, em relação a todos eles. Eu li todos eles e tenho algum conhecimento. É um livro que me faz pensar, que me irrita muitas vezes, muitas vezes, né, e que me ajuda a ter ideias. Mas essa tentativa de resolver um filósofo, né, de dar a última palavra, de dizer qual é a contribuição dele para o pensamento ocidental, aí é que começa a morar o equívoco, né, se isso for transformado num padrão de funcionamento, num padrão de reflexão acadêmica sobre fontes de teoria que são fontes extremamente interessantes e criativas. Porque a maior parte das vezes, um teórico, uma teórica, né, um filósofo, uma filósofa, ele não é interessante pelo que ele tem de doutrinário, digamos assim, pelo que ele nos ajuda a responder de maneira definitiva, mas o que tem de mais interessante são as idas e vindas, são as contradições, são as discordâncias que um autor tem consigo mesmo, porque é isso que faz uma obra se tornar uma obra clássica e nos ajudar a pensar os problemas do nosso mundo. Se a gente olhar, para ficar nas fontes clássicas, né, o Platão da República e o Platão das Leis, tem toda uma literatura mostrando que o Platão da República não é exatamente o mesmo do Platão das Leis, né, que aí estava muito influenciado pelo Aristóteles, e estava tentando lidar talvez com uma série de críticas que ele sofreu ao longo ali da sua existência e mudando de forma de pensar e de fazer filosofia conforme isso ia acontecendo, né? Então, se a gente tentasse fechar o Platão numa interpretação talvez final, né? Claro que eu posso apresentar uma interpretação possível, mas uma interpretação final que resolvesse o filósofo, isso empobreceria, quer dizer, a leitura e também tornaria o Platão menos útil para a gente pensar as questões contemporâneas. Então eu acho que, quer dizer, o Janotti, né, o professor Janotti, quando fez essa resenha, ele estava, claro, fez talvez
uma maldade ali para, né, provocar intelectualmente um colega. Eu acho que isso faz parte também, né, do debate acadêmico, mas ele estava alertando também o leitor do livro para não tomar essas conclusões a respeito do Hegel, Marx, enfim, tem aqui Sartre, tem aqui Walter Benjamin, né, como respostas definitivas, porque isso inclusive pode desestimular a leitura desses autores. Ah, não, Marx eu já sei, o Janotti já disse, aliás, o Melchior já disse tudo que deveria ser dito sobre o Marx, então não preciso nem ler porque eu já sei, ele diz isso, isso e isso, né? Quando na verdade, né, se vocês forem se aproximar da obra dele, vocês vão ver que é muito mais complicado. Marx especificamente é complicado, né? Porque ele mal conseguiu escrever um livro completo ao longo da vida, o trabalho dele é todo fragmentário, né? E os livros completos muitas vezes não são livros completos, foram compilados por outras pessoas, né? Se descobriu recentemente, né, com edição das obras completas, que o livro Ideologia Alemã nunca existiu. É um livro que não existe, né? Ele é uma junção de vários textos que seriam textos escritos para uma revista por vários autores diferentes e que transformaram num livro, né? E, né, nós temos pesquisadores brasileiros escrevendo sobre isso. Depois eu deixo aqui no link do vídeo, né, o link para vocês darem uma olhada nesses textos, né? Então, esse é um dos problemas, né? Esse é um dos problemas, e essa discussão, Janotti e Melchior, nos ajuda a pensar sobre ela. Então tem muita gente que vai para a teoria, né, com essa pretensão de achar uma resposta definitiva sobre um problema e depois usar a autoridade do Marx, do Hegel, do Kant, etc., para fundamentar a sua própria posição ou a sua própria argumentação num determinado trabalho acadêmico, né? E aí isso gera problemas. No caso do direito, né, vamos pensar isso no caso do direito, aí a gente tem, enfim, uma configuração, né, bastante complicada e específica, talvez. Porque, veja, grande parte do trabalho jurídico propriamente dito é comparar interpretações de textos normativos ou comparar formas de regular problemas sociais, né? Bom, primeiro mostrar que existem várias interpretações ou várias possibilidades de você regular os vários problemas sociais, que já é um trabalho bastante grande, aí é um trabalho, digamos, mais descritivo. Posso fazer trabalhos comparativos, mostrando como, sei lá, a questão, enfim, da proteção à concorrência é regulada, né, enfim, no Brasil, historicamente, como ela foi, e também, sei lá, em países diferentes. Posso falar também a respeito disso, sobre questões como, sei lá, aborto, proteção às pessoas com deficiência. Tem um trabalho de levantamento descritivo e mais, né, empírico de decisões tomadas sobre esses assuntos e também sobre formas de regulação. Eu também posso ter um trabalho de avaliação dessas soluções ou avaliação dessas decisões a partir, né, preciso de um determinado critério. Se pode fazer isso, por exemplo, em economia, vendo qual é o mais eficiente economicamente, de acordo com uma certa teoria econômica, mas no direito, normalmente essa avaliação vai ser feita a partir da Constituição e a partir né, como a Constituição também admite várias interpretações, a gente vai chegar numa área de reflexão que vai envolver discussão em que se confunde um pouco, né? Teoria do direito, filosofia e filosofia política, né? A gente tem um espaço ali enfim, de diálogo, né, entre essas três disciplinas. Porque, veja, para eu saber, por exemplo, né, se a mudança que ocorreu na legislação recentemente a respeito da pessoa com deficiência, né, as pessoas com deficiência hoje não são mais consideradas totalmente incapazes, né, ou incapazes. O Código Civil mudou isso. Ele simplesmente tirou as pessoas com deficiência do rol de pessoas relativamente incapazes, o que significa que elas estão sujeitas ao regime geral das incapacidades, e isso então vai ter que ser visto caso a caso, né, como é feito com as pessoas, né, que não são portadoras de deficiência. Tem vários argumentos para isso, para que isso tenha sido feito, né, inclusive argumentos da psicologia, enfim, que mostram que as deficiências são muito variadas. Então,
simplesmente dizer que uma pessoa é incapaz é estigmatizante e é injusto com uma quantidade imensa de pessoas com deficiência que podem expressar sua vontade de maneira limitada, né? Em tantos casos, então isso tem que ser visto caso a caso. Mas para avaliar se isso foi bom ou ruim, por exemplo, né? Se isso foi uma coisa boa ou uma coisa ruim, eu vou ter que ter um critério, né? Nem sempre o critério constitucional vai me dar uma argumentação suficientemente rica, né? Porque a Constituição fala de igualdade e liberdade em termos bastante gerais e ela consagra vários princípios ao mesmo tempo, né? Então eu preciso dizer qual foi, se eu acho, né, na minha visão, na minha análise, qual foi, se aquela solução, né, deu uma boa regulação para aquele problema à luz da nossa Constituição. E para isso pode ser que seja necessário recorrer, né, a filósofas que falem sobre pessoa humana, que falem sobre justiça, né, gente que estude especificamente deficiência. E aí é que vem a questão, né? Como é que eu vou utilizar essas teorias, como é que eu vou utilizar esses filósofos e filósofas num contexto especificamente jurídico, né? É muito comum que esses autores entrem na argumentação do direito como figuras de autoridade, o que eu acho um equívoco, e eu acho um equívoco inclusive acadêmico, né? Um equívoco acadêmico no campo do direito e um equívoco acadêmico também quando a gente lida com a teoria, né? Porque para eles entrarem como autoridade, você vai ter que dizer que eles têm uma opinião clara sobre esse assunto e que essa opinião é definitiva. E normalmente, quando você vai, como eu acabei de falar, né? Quando a gente vai olhar a pesquisa acadêmica sobre aqueles autores, aquelas autoras, existem contradições dentro da sua obra, existem nuances. Então, quando você usa esse autor ou essa autora como argumento de autoridade, como se ele tivesse uma opinião clara, você está muitas vezes falseando a pesquisa acadêmica a respeito daquela tradição teórica ou daquele autor ou daquela autora específica. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Mas tem um outro problema, né? Tem um outro problema que é um pouquinho mais grave, né? Que veja, esse autor ou essa autora precisam ser úteis, né? Se você for fazer uma avaliação de interpretações jurídicas, né? Se você for fazer uma avaliação de desenhos institucionais para saber qual é o mais ou menos democrático, qual que está de acordo ou não com a Constituição, você precisa usar um autor ou uma autora que admita que esse procedimento, que esse raciocínio que você está fazendo é algo importante, é algo relevante, que faz sentido de alguma maneira, né? Que faz sentido comparar desenhos institucionais ou faz sentido comparar decisões judiciais para saber quais são aquelas que são mais ou menos democráticas, né? Existem uma série de autores e de autoras, né, que são antijurídicas, né? Enfim, às vezes tem nuances na sua obra, mas às vezes não tem. Acham que o direito como um todo deve ser jogado fora, é uma pura dominação burguesa. Não tem uma teoria da democracia, né? Não tem espaço para uma teoria da democracia, né? Em que o direito tem um papel relevante, né? E dizem, olha, a gente tem que buscar outras formas de organizar a vida em sociedade, né? Então, né, esse é o principal equívoco, né? Eu não posso, eu tenho que tomar muito cuidado, né, em usar um autor como argumento de autoridade ou para fundamentar a minha visão sobre um certo instituto, sobre uma certa decisão, sobre uma certa forma de regular, porque muitas vezes a obra desse autor é mais complexa e mais cheia de nuance, né? Então não posso usá-lo dessa maneira simplificada, não posso usá-lo à la, né, Zé Guilherme Melchior, tenho que tomar cuidado e ouvir o professor Janotti, né? Segunda coisa, vários autores e várias autoras que circulam muito por aí desprezam o direito como forma de regulação das coisas da vida, né? E acham que a gente deveria partir para outra. Então, é complicado fazer esse trabalho de comparação para dizer o que é melhor ou é pior, fundamentando o meu trabalho desses autores, porque para esses autores o direito tem que ser jogado fora, né? Toda a reflexão a respeito do conceito de biopolítica
feliz ou infelizmente, despreza o direito, né? Porque para essa tradição, tanto a regulação que não considerava a pessoa deficiente, que não considera a pessoa deficiente relativamente incapaz, quanto a legislação anterior que considerava essa pessoa relativamente incapaz, são duas formas de dominação dos corpos normalizadoras, né? E que criam dentro e um fora que querem criar padrões para regular a nossa vida e tiram a espontaneidade da experiência e, portanto, as duas são igualmente condenáveis. Ah, professor, mas não dá para fazer uma distinção entre elas? Para fazer essa distinção, eu não posso usar determinada tradição teórica. Eu tenho que buscar uma tradição que admita, né, ou que ache interessante essas comparações entre formas de regular e interpretações e que seja compatível, né, com uma visão do que seja Estado Democrático de Direito, democracia, aprofundamento da democracia, etc, etc. Acho que talvez com isso eu consiga ajudar algumas pessoas a se situarem melhor no campo da teoria e fazerem um uso mais cuidadoso, né, de determinados autores. Qual que é o remédio para isso? É estudar, né? Eu não posso abrir o livro do Zygmunt Melchior, ler o que ele escreve sobre Marx e achar que o Marx está resolvido na minha vida. Não dá para fazer isso se eu sou uma pessoa que está na academia. Eu preciso ler o Marx do Janotti, preciso ler o Marx do professor, né, Rui Fausto, preciso ler outros intérpretes, textos contemporâneos, e aí tirando, né, construindo uma visão do Marx que possa me ajudar eventualmente a pensar determinados problemas. Da mesma maneira, quer dizer, eu não posso simplesmente pegar uma teoria e fundamentar, né? É muito comum, por exemplo, né, trabalhos que eu costumo dizer que são orientações de livraria, best-seller, né? A pessoa compra todos os livros que estão na livraria naquele momento, faz um resumo e monta ali a sua base teórica, né? Então fazer isso é complicado, porque você não tem ainda a vivência daqueles autores, daquelas autoras, você não conhece as tradições e você não sabe, né, as eventuais nuances que a sua obra tem e também se ela pode ou não ser compatível com esse trabalho propriamente jurídico de avaliação de decisões ou de avaliações de desenhos institucionais à luz do que a gente possa chamar de democracia ou de aprofundamento do Estado Democrático de Direito, também dependendo do conceito que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então é isso, pessoal.